Fala comunidade concurseira, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 passos para você estar podendo organizar melhor os seus estudos para concurso público e de forma produtiva. E se esse tipo de assunto te interessa, já se inscreva aí no canal, ative as notificações para estar recebendo aí mais conteúdo como esse e vamos pro que interessa. O primeiro passo, ó, veja que os 6 passos já estão aí na tela para você ver, para a gente não perder tempo, tá bom? O primeiro passo é o seguinte, eu vou explicar um por um, tá? Primeiro passo, verticalizar o edital. Verticalizando o edital, o que seria verticalizar o edital? Eu vou te mostrar aqui um edital que não está verticalizado, tá? Olha só, você quer saber o que cai de português? Olha só, tá tudo na horizontal. É difícil para a gente se localizar aqui. Você quer saber o que cai de informática? Tá bem difícil da gente se localizar. Um edital verticalizado, eu vou te dar um exemplo. Aqui no site do Tec Concursos, ó, por exemplo, aqui, investigador de polícia da PCSP. O edital está verticalizado. Ó, um tópico embaixo do outro, ficando muito mais claro para a gente definir quais são os pontos aqui que caem no nosso concurso. Ó, uma informação embaixo da outra, fica muito mais organizado. Ó, direito, noções de direito, Constituição Federal, os artigos que caem, ó, depois direitos humanos, os pontos que caem de direitos humanos, Código Penal a mesma coisa, ó, com os artigos, tudo bonitinho. E assim, Carlos, tá bom, e como é que faz para eu conseguir um edital verticalizado do concurso A que eu vou fazer, do concurso B? É assim, na internet tem um monte de edital verticalizado espalhado por aí, é só você pesquisar no Google. Os cursos preparatórios, os coaches, eles fazem editais verticalizados para estar ajudando o pessoal aí a se organizar melhor nos estudos. O site, por exemplo, do Tec Concurso que eu utilizo para fazer questões de concurso, ele disponibiliza também editais verticalizados, então é legal também, é mais uma forma aí de você estar conseguindo edital verticalizado. O segundo ponto é, você tem que saber o que mais cai no seu concurso. Depois que você verticalizou o edital, você vai ter que saber sim o que mais cai. Aí você vai estar me perguntando, Carlos, então eu tenho que descartar o que cai com menos frequência, não estudar e só estudar o que mais cai? Não, não é isso que eu estou te dizendo e você vai entender o que eu quero te dizer com isso. Eu só te peço que de início guarde essa informação, que você precisa saber o que mais cai no seu concurso, que no final do vídeo você vai entender o motivo que eu estou te explicando isso. Então, Carlos, como é que faz para eu saber o que mais cai? Foi o que eu te falei. Sites de cursinho, bolts por aí, eles organizam também o que mais costuma cair. Então na internet você pode encontrar sim com facilidade esse tipo de informação. No Tec Concurso também tem tudo mastigado, o que mais cai. Tem um índice aqui no Tec, eu peguei o cargo de investigador da PCSP, todas as provas que já caíram para esse concurso até hoje, e ele mostra aqui quantas questões, por exemplo, de português, a Banca Vunesp já cobrou para esse concurso até hoje, 70 questões de português. E das 70 questões de português, quais foram os pontos que mais foram cobrados e o que menos foi cobrado? Olha só, o que menos foi cobrado foi clareza e correção. Caiu uma questão até hoje, das 70, uma questão. E olha só, interpretação de texto caíram 20 até hoje e semântica caíram 11, tá? Isso para a prova de investigador que eu filtrei aqui. Aí você vai dizer, tá bom, Carlos, e aí, o que eu faço com essa informação? Eu não estudo, então, clareza e correção? É isso que você está dizendo para eu fazer? Não, não é isso. Mas vamos supor o seguinte, suponha que cada ponto aqui de português que cai no seu concurso, do material que você comprou, tenha uma videoaula com uma duração em horas ou minutos específica. Vamos supor aqui que clareza e correção, vou dar um número hipotético, só para ficar mais claro da gente entender, tenha 15 horas de aula só de clareza e correção, enquanto que interpretação de texto tem 5 horas de aula. Porém, a aula número 1 é clareza e correção. E a última aula do seu curso é a interpretação de texto com 5 horinhas só. Eu te pergunto, vale a pena você começar a gastar 15 horas do seu tempo de estudo estudando um ponto do seu edital que só vai cair uma questão, ou talvez nem caia na sua prova, porque ó, essa análise aqui é com base em várias provas, e de várias provas apenas em uma prova caiu esse ponto do seu edital. Então a minha recomendação é que no caso de português você começasse pela última aula, e não seguisse necessariamente a ordem do seu curso, tá? Pode parecer uma coisa complexa, mas não é uma coisa simples. Fala, cara, eu vou adiantar logo o que mais cai, eu tenho que dominar isso, e se sobrar tempo, eu vejo ali o que menos cai, só que de uma forma mais inteligente, mais produtiva. Ao invés de ver 15 horas de vídeo aula sobre esse ponto, eu vou direto no material mais resumido, no material escrito, eu vou fazer direto questões e vou aprender da mesma forma,
tá? Só que você não precisa se aprofundar tanto no que não é tão cobrado. Então essa é a lógica do ponto 2 de saber o que mais cai, tá bom? E você vai ver também no ponto 5 aqui, onde que a gente vai trabalhar com essa informação. Terceiro passo, separar os seus pontos fracos. Por exemplo, suponha que você é muito bom em português, muito bom em administrativo e muito bom em constitucional, tá? Você sempre acerta ali na casa dos 80%, ou simplesmente você aprende muito rápido essas disciplinas que eu citei. Agora vamos supor que matemática e raciocínio lógico você não é nada bom. Você é péssimo em matemática e raciocínio lógico, pelo menos está péssimo hoje, né? Porque você ainda vai ficar bom, você vai estudar da maneira correta e vai ficar bom entrando nessas matérias. Mas para isso, você vai ter que estudar por mais tempo essas matérias, tá? É o que a gente vai ver no passo 5, ok? Então guarde essa informação de separar os seus pontos fracos. O quarto passo é, defina quantas horas líquidas totais você consegue estudar durante a semana. Qual o seu máximo de horas que você consegue estudar durante a semana? Suponha que você consiga estudar 25 horas durante a semana, no total. Um exemplo, 4 horas de segunda a sábado, 4 horas líquidas, isto é, horas cronometradas aqui no cronômetro, no relógio. Estou dando um exemplo, tá, de horas, eu não estou definindo um padrão para você estudar. Mas suponha que seja 4 horas de segunda a sexta, dando 24, e no domingo, aos domingos você consiga estudar 1 hora, tá, aos domingos. Totalizando 25 horas semanais, é o máximo que você consegue fazer, se esforçando, suando demais para fazer isso. Ok, eu recomendo aqui que você defina uma carga horária sempre abaixo do que você consegue fazer, sempre abaixo do que você conseguiria fazer o seu máximo durante a semana. Então suponha que você definiu um mínimo de 18 horas semanais. Fala, não, eu consigo cumprir tranquilamente 18 horas semanais, tá? Mais ou menos aí umas 3 horas líquidas de segunda a sexta, tá? 18 horas semanais. Ok. Com base nisso, a gente vai para o quinto passo, que é montar um ciclo de estudo. O que seria um ciclo de estudos? Seria o seguinte, você vai separar as matérias que você vai estudar. Suponha que o seu edital só tem essas matérias aqui, tá? Uma situação hipotética. E esse é o número de questões que cai no seu concurso. Você vai ver aqui quantas questões, as que mais caem, o que mais é cobrado, vamos supor, cada um tem um peso 1, e suponha também que você tem que acertar um mínimo de 50% em cada disciplina para não ser reprovado, tá bom? Então como é que a gente vai montar o nosso ciclo de estudo? Isto é, como que a gente vai fazer durante a semana para estar definindo qual matéria a gente vai estudar primeiro e quantas horas a gente vai estudar por matéria? Eu já abro um parênteses aqui, qualquer dúvida que você tiver sobre ciclo de estudos, já deixa no comentário para eu saber que eu posso gravar um vídeo respondendo todas as dúvidas e me aprofundando mais sobre ciclo de estudos. Porém, eu posso fazer isso desde que esse vídeo aqui bata pelo menos, no mínimo, 200 likes, tá bom? Então compartilha aí com quem você puder compartilhar, para o pessoal possa dar like e eu saber que esse vídeo é interessante. Falar, poxa, o pessoal tá querendo saber sobre esse assunto de ciclo de estudo. Então o termômetro para eu saber se esse conteúdo é importante ou não, isso vale a pena ser gravado um vídeo especificamente sobre esse assunto. Então vamos lá, português. Suponha que você é muito bom de português. Olha, critério 1 aqui para definir quantas horas você vai estudar por semana uma determinada matéria. Cara, sou muito bom em português, porém cai muitas questões na prova. Eu não posso deixar de estudar português, porque cai muitas questões. Vale muito a pena estudar português. Só que ao invés de você colocar 5 horas de estudo de português por semana, um exemplo, 1 hora por dia de segunda a sexta, você coloca só 2 horinhas. Quer dizer, você pode definir segunda-feira 1 hora de estudo de português e depois você vai ver português de novo na sexta-feira, mais 1 hora. Tá. Suponha que raciocínio lógico, você é péssimo em raciocínio lógico. Mas você olha aqui, poxa, raciocínio lógico perto de português cai muito pouco, bem menos que a metade, né? Caem 8 questões apenas. Porém, você é muito ruim nessa matéria e não dá para negligenciar, porque você tem que acertar no mínimo 4 questões, lembra? Você vai fazer uma prova que você tem que acertar pelo menos 50% de cada disciplina. Então, para essa matéria aqui que você mais tem dificuldade, você vai definir a maior carga horária. E desde que ela tenha uma certa relevância, tá? Quer dizer, se tivesse só uma questão aqui, um exemplo, uma questão aqui de raciocínio lógico, e não tivesse o edital não te cobrasse uma obrigação de estar acertando
pelo menos uma questão, que seja a metade das questões definidas, você poderia até deixar de lado essa matéria, de repente nem estudar, ou só estudar uma horinha, tá? Mas não, tem relevância e você tem muita dificuldade, então você vai separar a maior carga horária para essa matéria que você tem dificuldade. Matemática, vamos supor, é a mesma coisa, só cai em 7 questões, muito pouco em relação ao total, 7% só do total, né? Das 100 questões que caem no seu concurso. Mas como você tem muita dificuldade e tem que acertar 50% no mínimo, mantém aqui 4 horas de estudo na semana. Vamos supor que você vai estudar de segunda a quinta, 1 hora por dia. 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, totalizando 4 horas, ok? Direito administrativo, vamos supor, você é muito bom nessa matéria, porém cai 15 questões, tá? Não dá para negligenciar que cai muita questão, mas já que você é muito bom, coloca aí 2 horinhas só, é o suficiente, desde que você julgue o suficiente para ver tudo que precisa ver, tá? E aprender com qualidade. Constitucional é a mesma coisa, você é muito bom em constitucional, então põe só 2 horinhas. Informática cai muitas questões e você não é tão bom assim, então coloca 3 horinhas. Esses números de horas são números hipotéticos, porque só você sabe a sua realidade, tá bom? Mas isso aqui é para você ter uma base e um padrão para você poder distribuir a sua carga horária semanal aí nos seus estudos. Então, totalizou aí um total de 18 horas de estudo na semana. Aí como é que funciona? Mais ou menos para você ter uma ideia do ciclo. Segunda-feira, primeiro você vai estudar só 1 horinha de português que você definiu. Lembra? São 2 horas no total, só que 1 hora na segunda e 1 hora na sexta, né? Então, segunda-feira você estudou 1 hora de português. Você vai estudar 1 hora de segunda a sexta também, para completar 5 horas de raciocínio lógico. Então, você vai estudar mais 1 horinha de raciocínio lógico. Isso na segunda-feira, então. Segunda-feira, 1 horinha, 1 horinha. Faz de conta que tudo aqui é 1 horinha. Isso vai estudar 4 horas, né? Desculpa, e você vai estudar 3 horinhas só no seu ciclo. Então você vai estudar 1 horinha aqui, 1 horinha aqui e 1 horinha aqui. Na terça-feira você vai fazer mais 1 horinha aqui. Olha só, ao invés de você voltar a estudar mais 1 hora de português, você vai seguir, você vai estudar mais 1 hora aqui, mais 1 hora aqui e mais 1 hora aqui. Aí sim você volta aqui e faz mais 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. É isso que é um ciclo de estudo, tá? É isso que é um ciclo de estudo. Eu estou dando só um exemplo, uma análise padrão do que é um ciclo. Então por isso que eu te falei, se você quer que eu faça um vídeo sobre ciclo de estudo, coloca todas as suas dúvidas aqui, eu vou reunir todas, responder todas em um único vídeo só, tá bom? Mas já deixa seu like aqui para eu saber que te interessa esse assunto. Então o ciclo consiste em você girando as matérias, tá? Com base no que você definiu aqui que você vai fazer. E o que você deve fazer no ciclo de estudo? O que você deve fazer no ciclo de estudo? Ver só teoria e questões. Teoria e muitas questões durante o ciclo de estudos, tá? E o que você não deve fazer no ciclo de estudo, que é o 6º passo, que são as revisões espaçadas. Você não deve fazer dentro do seu ciclo, pelo menos eu não te recomendo. Eu te recomendo fazer fora do seu ciclo. Então eu vou te explicar o que é revisão espaçada e depois eu vou te explicar como que você pode conciliar essas revisões com o seu ciclo de estudos. É o seguinte, revisão espaçada é nada mais nada menos do que você espaçar as suas revisões. Ao invés de você revisar, vamos supor que você vai estudar semântica em português. E você tem um resuminho de semântica na sua mão, tá? Tudo sobre semântica. E uma folha, tá? Ao invés de você revisar essa folha todos os dias, você vai revisar de forma espaçada. Você vai revisar a primeira vez depois de 24 horas que você fez o seu resumo, depois de 7 dias, depois de 15 dias e depois de 30 dias, tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente poder estar fazendo a revisão espaçada da melhor forma, existe um programa chamado Anki Flashcards, um app gratuito de revisão espaçada que quebra a curva do esquecimento. Eu tenho um monte de vídeo aqui falando sobre o Anki. Quem já é inscrito, antigo do canal, já está cansado de me ouvir falar de Anki, tá? Então, qual é a lógica de usar o Anki e fazer revisão espaçada? É o seguinte, eu vou falar aqui especificamente da revisão espaçada propriamente dita, até de forma manual. Foi feito um estudo com grupos de estudantes, onde o grupo número 1 pegou uma folha, suponha que era essa folha aí de semântica, e falaram para o grupo no seguinte, vocês vão revisar durante 30 dias essa folha, tá? Ok.
E para o segundo grupo falar assim, vocês vão revisar essa folha de forma espaçada, depois de 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. O grupo 1 tirou a mesma nota na prova do grupo 2, do que o grupo 2. Porém, o grupo 2 se saiu muito melhor quando ele teve que revisar várias folhas de matérias diferentes. Porque esse grupo aqui ficou perdendo tanto tempo em revisando a mesma folha todo dia que não conseguiu revisar os outros pontos das matérias todos os dias, porque era muita coisa. E esse grupo que fez revisões passadas inteligentes conseguiu revisar tudo. E foi muito melhor no todo, quando envolveu várias matérias. Então o Anki, ele facilita você fazer revisões de várias matérias ao mesmo tempo, tá? E eu recomendo para quem usa o Anki, para quem faz revisões passadas, seja lá de qual forma, fazer as revisões antes de iniciar o ciclo. Então vamos supor que você vai separar 1 hora do seu dia para fazer suas revisões passadas, para fazer o seu Anki, de segunda a domingo, um exemplo. E você vai gastar para isso 1 hora por dia, 7 horas na semana para fazer revisões. Lembra aqui que o seu ciclo você definiu 18 horas, que era o mínimo que você conseguia fazer? E lembra que o seu máximo de estudo eram 25 horas que você conseguiria fazer? Veja que separando as 7 horas na semana de revisão, mais as 18 horas de ciclo, você bate as 25 horas, que era o máximo que você conseguiria estudar. Então é claro que, poxa, mas eu dificilmente vou conseguir 25 horas na semana. Você tenta acelerar suas revisões, tranquilo, mas você garante de avançar no seu ciclo, de estudar teoria e de fazer questões, as suas 18 horas iniciais já pré-estabelecidas. Então você consegue avançar, fazer exercícios, revisar dentro de um prazo que você estipulou que você consiga atingir. Então é isso. Se você gostou, eu peço para você deixar seu like. Não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Já deixa nos comentários todas as suas dúvidas e até o próximo vídeo. Fui!